Muito bem, agora sim. Começou a nossa gravação. Só para lembrar o que a gente fez na aula passada, né? A gente disse, se você tem uma série de potências, aqui tem uma variável, aqui tem uma variável x, tá? E se por coincidência, em algum momento, essa série converge para algum numerinho u, que não seja o zero, tá? Então, a nossa série converge não somente para u, ele vai convergir num intervalinho. Isso é o que ele está dizendo, né? Ok? Então, essa é a série, digamos, converge em algum ponto u. Digamos aqui, o... E aqui está o zero, tá? Porque o não é zero. Então, se você pagar módulo dele, vai dar esse mesmo número. Então, a série converge não somente em u, que convergir em u, né? Porque a gente sabe, mas ele converge absolutamente entre menos u e u. Ok? É por isso que é isso, tá? Ah, mas, professor, se ele convergir em um número negativo, digamos aqui, o número negativo, sei lá, qualquer um, então, que u seja já negativo. Então, o que nos diz o teorema é que a série converge no módulo de u. Cadê o módulo de u? Já que ele é negativo, então o módulo de u está aqui. Na mesma distância do zero para u. E o módulo e o oposto do módulo. O oposto do módulo é esse aqui mesmo, tá? É esse carinha mesmo. Então, a série converge nesse intervalo até aqui. É isso que diz. Converge absolutamente, né? E ainda o teorema nos diz mais. Bom, é isso, tá? É isso que nos diz. Mas, aqui embaixo, nós provamos que se ele diverge em algum ponto, então, se ele diverge em algum ponto, vamos pensar que é positivo para não fazer problemas. Então, ele diverge daqui para lá e desde menos w para lá. Bom, juntando os dois teoremas e pensando direitinho, acontece que, de forma geral, o que a gente vai ter sempre, com qualquer série de potências, sempre, que a série de potências vai acontecer uma das seguintes coisas. A série vai convergir unicamente num ponto, nesse caso no zero. Ele vai convergir absolutamente em qualquer ponto, qualquer número real, ou o último caso. A série converge num intervalo, qual? De menos r para r, tá? Existe um número r, tá? O que a série converge nesse intervalo. E fora, né? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui parecido. Ok, ele converge de menos r até o r. Opa, cadê o r? Converge absolutamente aqui. E diverge daqui para lá. Só que tem um detalhe. Não sabemos nada o que acontece aqui no ponto menos r e no ponto r, tá bom? Isso tem que ser analisado de acordo a cada série, tá bom? Isso não vai ser simples, ok? Bom, isso que diz o teorema. E claro que tudo isso aqui, trocando o zero pelo a, né? Trocando um zerinho pelo a, tudo é parecido. A série converge num único ponto, em todos os números reais, ou converge nesse intervalo de a menos a, r, a até mais r. Bom, R vai se chamar raio de convergência, tá bom? E o intervalo de convergência é o conjunto de pontos onde a série converge, que vai ser sempre um intervalo, ok? Um intervalo. Pode ser um intervalo semi-aberto, semi-fechado, etc, tá? Tudo bem? Ok, então é isso que a gente viu, né? Então, finalmente, depois de fazer algumas continhas aqui, experimentar, a gente viu, por exemplo, essa série aqui, que ela convergia, né? Aí essa série converge e tal, etc. Legal. E essa série converge entre menos 1 e 1, essa série aqui, da última aula. Bom, aqui tem uma coisa interessante. Eu posso definir f de x como isso aqui. Para cada x, eu calculo essa somatória. Para cada x. E vou ter esse valor, tá? E aqui a gente fez isso, né?
tá? Pode ser que não seja fácil encontrar esse valor, tá? Bom, e assim a gente foi, né? Tá? Bom, e aqui, finalmente, a gente considerou, por exemplo, a série geométrica. Essa série aqui. A gente sabe que converge absolutamente quando o módulo x está entre menos 1 e 1. Isso aqui significa que x está entre menos 1 e 1, aberto nos extremos, né? Bom, que mais? Que mais? Ah, aqui está. E a gente fez alguns truquezinhos. Quando x trocava por menos x, eu tenho agora essa função coincide com essa série. Essa função coincide com essa série. Quando? Quando x está entre menos 1 e 1. Ok? Você não pode esquecer disso aqui, tá? Você não pode esquecer disso aqui. Muitas vezes a gente vai ser tentado. Ah, e se x for igual a 1? Olha, aqui tem um problema aqui. Com x igual a 1, isso aqui não estaria definido, tá? Isso aqui não estaria definido, tá? Ok. Mas, professor, se x for menos 1, se for x menos 1 aqui, será que dá? Se você trocar aqui, teria menos 1 aqui, com menos esse aqui, daria 1 mais 1, 2, 1 meio. Quer dizer, quando x vale 1, você colocaria 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quer dizer, uma soma infinita de números 1 valendo igual ao meio. Isso é absurdo, tá? Então, respeito ao que está escrito aqui. Essa igualdade vale apenas aqui. Nos extremos, professor, você tem que comprovar que essa igualdade ainda pode valer ou não. Tá bom? A igualdade vale somente aqui. Pode ser que a igualdade não seja verdadeira. Isso aqui significa o intervalo menos 1. Não seja verdadeira nos extremos, tá? Como também às vezes pode, tá? Isso vamos ver exemplos das duas, tá? Ok? Dos dois casos. Vamos ver exemplos dos dois casos, tá? Então é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. E a gente fez, né? Trocava x por x quadrado, etc. X por menos x quadrado. E a gente ganhou algumas propriedades interessantes aqui, tá? E aqui, olha, por exemplo, isso aqui. Tá certo? Isso aqui. Essa expressão vale apenas quando vale tudo isso aqui? Quando vale isso aqui? Quando x está entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1, correto? Menos 1 e 1. Mas você pode pensar, talvez aqui funcione. Pode talvez seja. Aqui não tem problema quando x vale menos 1. Lembra? Veja só, quando x vale menos 1, aqui seria 1 mais 1. Aqui daria 2, 1 meio. Só que se x vale menos 1, aqui seria 1 menos... Aqui seria menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Isso daria o número 1 meio. Também errado, tá? Ok? Ok? Então, respeite o que está escrito aqui. Isso vale somente quando? Quando isso aqui é verdade, tá? Pode acontecer que nos extremos seja verdade? Pode, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Tem exemplos onde isso funciona. E vamos provar, tá? Ok? Não se empolgue, não pense que já isso vale de forma geral, não. Essa coisa aqui vale somente aqui. Ok? Muito bem. Então, essa série vale apenas nesse intervalo. Ok? Em outros casos, nem sabemos o que vai dar, tá bom? Perfeito. Aliás, não vamos ter um valor, tá? Quando x vale 1, por exemplo, aqui, nesse caso não vale, tá? Bom, isso é bom deixar em claro. A gente vai voltar nesse assunto depois, tá? Bom, nosso assunto de hoje é o que se chama séries de potências, tá? Então, deixa eu falar. Então, nosso caso aqui se chama hoje série de potências. Ok. Alguém levantou a mão, pode levantar a mão, pode perguntar tudo o que quiser. Vamos lá. Aí, Daniel, pode perguntar. Não foi engano. Desculpa, foi errado, professor. Estava empolgado, achei que você ia perguntar. Tudo bem. Deixa para a próxima.
Bom, então, derivação de séries potências, né? Dá vontade de fazer isso, né? Já era, né? Dá vontade de fazer o seguinte, cadê que a gente fez? Aqui. A gente fez isso na aula passada. Já que eu tenho essa igualdade, por exemplo, será que se eu derivo aqui, bom, o que significaria derivar aqui? Bom, a ideia que eu tenho é derivar termo a termo, né? Lembra, né? Derivada da soma é soma das derivadas. Então, essa seria a ideia. Por que não faria isso, né? Por que eu não faria isso? E será que coincide exatamente com a derivada da função? Né? Isso é bem natural se perguntar. Bom, então, é isso que vamos tentar responder aqui. Ok. Bora. Bom, o que diz esse teorema aqui? Presta atenção. Então, pegue uma série qualquer. Aí está, nessa série. Tá, pensa nessa série. Bom, toda série de potências satisfaz uma das três seguintes coisas. O raio de convergência é zero, quer dizer, converge num único ponto. O raio de convergência é infinito, quer dizer, a série converge converge em todos os números reais. Terceiro, a série converge em um intervalo, né? Ok? Existe um raio de convergência R positivo. Ok? Então, digamos que você está nesse caso. Essa série aqui é o raio de convergência positivo ou mais infinito. Quer dizer, converge para todos os reais, essa série converge para todo número real, ou converge em um intervalo. Ok? O que acontece? Então, a série, qual série, professor? Veja, se você percebe isso aqui, se a gente deriva termo a termo, olha só, derivando isso aqui dá zero, derivando termo a termo, tá? Mas isso é possível, professor? Daqui a pouco a gente vai ver. Aqui dá C1, C2, 2x, C3, 3x quadrado. Derivada disso, aqui está. Derivada disso, aqui está. Quer dizer, pega essa série e deriva termo a termo. Ganhou isso. Ótimo. E em notação, eu vejo que isso aqui começa em 1, ok? Já começa em 1. Ok? Então, por isso que, e aqui, eu tenho essa notação, tá bom? Quando você deriva, se esse aqui começar em 0, né, a cara dele, né? Se esse aqui, né, xn, do jeito como está, a derivada vai ser derivada termo a termo, tá? Então, a notação vai ficar assim, vai começar em n igual a 1, né? Tá? Muito bem, então o que diz esse teorema? Então, essa série tem o mesmo raio de convergência que essa que a anterior. Essa tinha raio de convergência R, e esse aqui, a mesma. Conclusão, o que quer dizer? Pelo menos, isso quer dizer, tá? Ok, isso quer dizer o quê? Isso significa, né, se você não lembra, significa que essa nova série converge, né? Converge. Ah, tá. Peraí. Só um pouquinho. Isso significa que a série Calminha, já vou atender. Peraí. Então, isso significa que a série converge absolutamente em A. Qual série, né? A série derivada termo a termo, tá? Converge esse aqui ou em todos os reais, tudo depende, tá? Ok? Bom, alguém me perguntou isso aqui. O que aconteceu, professor, com o índice aqui? Por que não é zero? É só derivar, olha, o que eu fiz aqui? Derivei da zero, derivei aqui da C1, derivei 2C2x, ok? E tudo isso que está aqui, correto? E reescreva isso aqui. Bom, a derivada seria, o termo geral é esse. Aqui está. Mas você percebe que, olha, o primeiro elemento dessa série, qual é? C1, já não tem C0. Tá bom, Thales? Ele começa em 1.
Onde que está faltando? Ah, ok, copiei, colei. Errado. Perfeito. Isso, tá? Era esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui. Tá bom. Ah, tá faltando nisso, tá? Eu, sei lá, eu gravei errado também. Conta tudo. Obrigado, tá? Mas é esse aqui o termo geral. Só que ele não começa em zero, né? Não tem zero aqui, se é zero. Tem C1. Então, por isso que eu escrevi assim, tá? E claro que você, se você derivar mais uma vez termo a termo, né? Essa série é obtida derivando termo a termo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, é o que disse, vejamos um exemplo onde possa haver, né? Seja possível ver, onde possa ver que de fato isso acontece. Vamos ver. Que possamos ver. Vamos ver que isso acontece de verdade. Vamos pegar uma série qualquer e vamos provar que o raio de convergência das duas séries, da derivação termo a termo e a série, são iguais, tá? Verifiquemos que, de fato, que o raio de convergência da série é o mesmo que a série, essa série aqui, né? Derivando termo a termo, tá? Ok? Pega essa série. Aqui essa série, tá? X, n mais 1, n mais 1 ao quadrado. Então seria x, lá, ok. Se você deriva isso aqui termo a termo, vamos lá. Derivar x, 1, aqui está. Derivar disso aqui, o 2 que está aqui, desse, né? 2x quadrado, 2 quadrado, 2x, aí. Ok? Aqui o 3 desse, 3x quadrado, 3 quadrado, 3x quadrado, 3 quadrado. X quarta, 3x, não, 4x cubo, 4x cubo, 4 quadrado. Derivada mesmo, termo a termo. Ok? Ok? E simplificando esse 2 com esse 2 quadrado, fica somente 2 aqui embaixo. 3 com 3 quadrados, significa somente 3 aqui. E aqui 4 ao quadrado com 4 aqui, o 4 vai ficar aqui, etc, etc, etc. Tá bom. Esse aqui tá demais, esse aqui não precisava colocar aqui. Isso só deve ter sido para mais alguma explicação por aí. Ok. Tá vendo? Peguei e derivei. Derivei. Agora, esse aqui vou escrever de forma geral. Aqui está. Xn, n mais 1, tá aqui. Ok. Só que aqui, o primeiro elemento dessa série aqui, quando deriva, aqui virou, apareceu o primeiro elemento, né? Que não é zero. Tá? Daí que ele continua aqui, tá? Então, se você substituir quando n vale 0 aqui, tem 1, isso vale 1. Aqui seria 1 também. Me dá esse primeiro elemento. Quando n vale 2, ele me dá x, perdão. Quando n vale 1, tenho x aqui. Quando n vale 1, né? 1 mais 1, 2, está aqui. Tá certo? Então, quer dizer, quando n vale 0, essa formulinha vale até para esse aqui, vale para cada um deles, incluindo esse aqui. Então, aí está a nossa série, tá bom? Nem sempre a gente vai escrever todos os termos assim de uma série, né, como um somatório só, ok? Isso às vezes não acontece, tá? Tudo bem. Bom, então, ok, para calcular o raio de convergência dessa série, das duas séries, né? Então, essas são as séries, e essas séries são obtidas. Aqui tem a série original e a série derivada termo a termo, tá? Ok. Ok. Então, deixa eu apagar esse aqui, senão vai ficar meio feio. Ok. Eu queria dizer o seguinte. Essa série aqui, tá vendo? Essa série aqui, e aqui tem essa série. Essa série foi obtida derivando termo a termo, tá ok? Perfeito.
Então, calcula o raio de convergência dessa série e calcula o raio de convergência dessa série. Deveriam ser iguais, isso que vamos provar. Então, para calcular o raio de convergência da primeira série, usamos esta razão. É só conta, tá? Ok? Ok? Aqui está esse carinha, e o AN. Aqui está o AN. E aqui está o AN mais 1. Ok? Onde tem N, onde tinha N aqui, aparece com N mais 1. Perfeito. Depois de fazer continhas, separando como deve ser apropriadamente, já dá para perceber que essa coisa aqui se parece demais com isso. E aqui também esse aqui some, módulo de x. Eu tenho isso. Agrupando, tem quadrado aqui, então isso fica somente isso aí. Isso aqui vai para onde? Para 1, professor. 1 ao quadrado vale 1. Então isso vai para módulo de x. Portanto, o que nós sabemos, pelo teste da razão, isso aqui, se for menor que 1, converge. Se for maior que 1, diverge. Opa, desculpa aí. Então, quando o módulo x é menor que 1, a série converge absolutamente. Quando o módulo x é maior que 1, a série diverge também. Né? Portanto, né, eu sei, agora eu sei uma grande verdade. Não esquecer. Então, teremos que dizer o seguinte. Bom, primeiro, o que nós sabemos agora. Entre menos 1 e 1, a série converge absolutamente. E, fora dele, a série diverge absolutamente. Pronto, então, é isso. Esse aqui é o... Ó, aqui tem o 0. Então, daqui para cá é o raio de convergência. Quanto vale? 1. É o tamanho do intervalo. A metade do tamanho do intervalo, né? Pode ser que o nosso intervalo, ainda de convergência, contenha esse ponto, esse extremo também. Pode, tá? Mas isso é outra história. Tá bom? Bom, para calcular o raio de convergência da série, da derivada, né, termo a termo, né, usamos essa razão. Faça a conta, lá. Módulo de x. Ok, usei o teste da razão. Igual, se o módulo de x, ok, deu um módulo de x, tá? É menor que 1, então a série converge absolutamente. Se o módulo de x é maior que 1, a série diverge. Pronto. Então, com a mesma análise aí, o raio de convergência é o mesmo. Tá vendo? Esse exemplo não serviu, só serviu para mostrar que o raio de convergência não muda. Ok? Mas, agora vamos ver duas coisas. A série pode convergir aqui. A série original... perdão. A série original, vou colocar aqui a série, entre aspas, derivada assim. A série original pode convergir num intervalo. Pode ser um intervalo assim, por exemplo, né? Aqui. Vamos pensar, aberto, vamos lá. R e R. Mas a derivada não precisa ser exatamente igual que o intervalo de convergência da série original. Pode acontecer isso. Ok. Professor, pode acontecer que isso aqui seja fechado? Sim. E que aqui seja aberto? Pode. Pode acontecer, tá? Aqui pode ser aberto. Pode ser que um seja aqui, né? Por exemplo, pode acontecer o contrário, quer dizer, aqui seja fechado e aqui aberto. Pode, tá? Não precisa. Nos extremos, as duas funções podem ser diferentes, tá? E nesses extremos, a gente tem que ter cuidado, tá? Tá bom? Então, isso que vamos ver agora. Bom, agora tem mais uma extensão. É claro que é natural que você possa pensar assim. Se a série de potências é essa aqui, tem raio de convergência maior que zero ou infinito. Então, a série derivando, né? Duas vezes termo a termo, né? Dessa série. Obtida derivando duas vezes termo a termo, tá? Aqui derivar a segunda. Que se escreve agora como? Bom, se você vê esse aqui, esse era a nossa série original. Você deriva, esse some. E só aparece C1, C2, C2, X, etc. Né? Quando derivar a segunda, esse some e esse some. E só começa a partir daqui. E é por isso que a nossa série aqui
Começa com n igual a 2, tá? Como foi obtida? É derivando duas vezes termo a termo, só isso. Aí está. Ok? Ok, curioso, né? Tá bom. Muito bem. Ok. Agora vem a parte mais importante de hoje, tá? É o seguinte, tá? Você entendeu, né? Então, o que acontece? Primeira coisa. Dada uma série, você pode derivar termo a termo? Bom, você pode derivar termo a termo, que vai obter outra série. E essa série converge? Converge exatamente, tem o mesmo raio de convergência. Isso, tem o mesmo raio de convergência. O qual não significa que tenha o mesmo intervalo de convergência. A diferença pode estar onde? Somente nos extremos, tá? Somente nos extremos. Ok? A diferença é exatamente nos extremos, tá? Não tem outro lugar onde põe essa diferença. Perfeito? Ok. Agora, a gente já tinha dito, a gente tinha falado o seguinte. Bom, essa série converge, digamos, em um intervalo de convergência, tá? Digamos que você tem isso. Ok? Você tem isso. Digamos que você tem isso. Que a função f está definida aí. Ok? Onde? No intervalo de convergência, tá? Menos r aqui, né? Então, se a série hipótese tem raio de convergência r, ou r mais infinito, né? E f é definido por dessa forma, nesse intervalo, né? Entre menos r e r. Então, existe a derivada, tá? Existe a derivada dessa função. E pior ainda, a derivada está definida em menos r e r, tá? E que mais? Que a derivada é exatamente a derivada termo a termo. Onde? Aqui que vem o detalhe, tá? Onde que isso é verdade? Onde? Nesse intervalo, tá bom? Nesse intervalo. Ok? Somente nesse intervalo. Ah, professor, e o que acontece nos extremos? Nos extremos você tem que analisar caso a caso, tá? Não pode se empolgar e pegar o piloto automático, tá? Tem que ter cuidado, tá bom? Então, para isso, vamos fazer um exemplo. Lembra dessa função? Perdão, lembra dessa série? É a primeira série que a gente fez agora, tá? Aqui. Aí. X elevado a n mais 1 ao quadrado, tá bom? E a gente já sabe que o raio de convergência é 1, né? Aí está. Então, se seja essa função, vamos definir f como essa função. Onde? Bom, aqui diz assim, encontre o domínio de f. Pronto, ok. O que significa o domínio de f? Quer dizer, os pontos onde a função f está definida. Quer dizer, os pontos onde a série converge. Existe essa série, tá bom? Ok? Tá, ou equivalentemente. Os pontos onde a série converge. Perfeito? Perfeito, ok. Ok. Escreva F' como uma série de potências, tá? Bom, o F' que eu vou achar vai estar definido no mesmo intervalo, menos R e R, tá bom? Ok? Menos no intervalo dele. Ok? Encontre o domínio de F'. Ok, vamos lá com calma. Então, vamos lá. Então, o que quis dizer, né, na parte A? Queremos saber onde a função está definida. Ok? E aqui, como está escrito aqui, vimos anteriormente que a série convergia absolutamente quando o módulo x menor que 1, certo? Esse era o caso, né, que a gente analisou. E, claro, diverge aqui. Assim, a série converge absolutamente em que intervalo? Menos 1, 1. Isso é que a gente sabe, tá? Mas, professor, eu quero saber mais. Por quê? Quer dizer, essa série, pelo menos, está bem definida. Perdão, essa série é f, né? Aqui, essa função f está bem definida no intervalo menos 1, 1, aberto em ambos extremos. Mas será que funciona, professor? Quando x vale menos 1? Bom, aí é questão de fazer o teste, né? Ok? Agora é questão de fazer o teste. Então, isso aqui
né? Trocamos esse x por 1. Perdão, por menos 1. Ou por menos 1. Que é exatamente o que está aqui, tá? Ok? Trocamos x por menos 1. Aqui está x por menos 1. Pronto, eu tenho essa série aqui. Pergunta! Ok? Então, nossa série no extremo tem essa cara agora. Pergunta para vocês. A série converge sim ou não? O que você acha? Essa série converge? Por que converge? Por que converge? Por que Pelo converge? teorema. Isso aí. Teste das séries alternadas. Perfeito. Essa é uma boa forma de fazer. Corretíssimo. Ok? O termo esse aqui, né? É uma série alternada, dá para ver aqui. Esse aqui é positivo, isso aqui é decrescente, isso aqui vai para zero. Certo? Então, converge. Converge. Tem outra forma de fazer? Tem. Posso saber se isso aqui, em módulo, a série em módulo, converge, tá? E isso seria tentar conferir se a nossa série é absolutamente convergente, tá? Primeiro, o que vocês falaram. Tá? Pelo critério da série alternada de Leibniz, a série converge, tá certo? E aqui está escrito, poderíamos ter visto a série converge absolutamente. Por quê? Faça contínuo. Tá lá? Coloca módulo, isso te dá isso. Ah, e essa série aqui converge? Converge. Por que converge? Porque é uma série P. Como que eu fiz isso? Olha, eu acrescentei uma unidade aqui, então aqui o n tem que diminuir uma unidade, seria n menos 1. Com esse mais 1, fica n menos 1 mais 1. Então, n. Pronto. E essa é uma série P. E toda a série P, quando P, esse aqui é o P, é maior que 1, a série converge. Perfeito? Ok. Então, a nossa série converge, tá? Na verdade, aliás, é absolutamente convergente nesse ponto. Interessantíssimo isso aí. O que mais? E x igual a 1. Opa. A nossa série é assim. X elevado a n mais 1. Aqui era a nossa série. Quando x vale 1, então tudo isso aqui vira 1. Ok? Aliás, é exatamente essa série aqui, que a gente já viu, é convergente. Que acabamos de ver é absolutamente, tá? Absolutamente convergente, tá? Ok. Portanto, então, a nossa série original, essa série original, vai converger tanto em menos 1 e 1, e aliás no intervalo também. Então, assim o domínio dessa função vai ser menos 1, 1. Ok? Bonito. Isso significa que a função f tem derivada em menos 1 e 1? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, tá? Ok? O que o teorema que a gente viu anteriormente, que eu posso derivar essa série aqui, e eu vou ter que a série, derivando termo a termo, converge pelo menos no intervalo aberto menos 1, 1. Isso sim. E nos extremos, você tem que conferir manualmente, caso por caso, caso a caso, tá? Ok. Ah, tá. A segunda parte, né? Era para calcular a derivada, né? F de x é isso. Então, a derivada vai ser isso, derivando termo a termo, né? A gente já derivou isso aqui, né? O n mais 1 desse, fica n mais 1. Bom, na verdade, a gente já fez a conta e chegamos aqui, tá? E se você não percebeu isso aí, era desse jeito. O n mais 1 desse. A gente fez de outro jeito, né? N. É isso, né? Pronto, é isso. Só que esse n mais 1, com esse n mais 1 ao quadrado, vai sumir. E tem outra coisa, quando a gente deriva
o primeiro termo some, tá? Só que nesse caso, como eu comecei com a nossa série, né? A nossa série originalmente começou com n mais 1, não vai sumir, tá? Então, ele só, isso aqui cancelando com isso aqui some, tá? Mas esse aqui, como eu comecei em n mais 1 aqui, aqui tem n mais 1, então na hora de derivar fica o n, tá? E ele isso faz com que não suma o primeiro elemento, tá? Ok? Isso a gente já viu agora, né? Acabou de ver, tá? Estava lá em cima, tá? Essa formulinha aqui é a mesma que está lá em cima, tá? Derivando termo a termo. Derivando termo a termo isso aqui, eu tenho isso aqui. Bom, essa igualdade agora, a derivada desse aqui é esse aqui. Onde? Nesse intervalo, menos 1. Tá ok? Tá bom? Agora, no extremo, em menos 1, e no extremo 1, a coisa vai mudar, tá? Ok? A derivada de f em menos 1, perdão, a função chamada f' em menos 1 pode estar definida, mas não precisa ser exatamente a derivada dessa função, tá? Isso a gente vai analisar com mais calma. Mas, pelo menos, pediu, calcula o domínio dessa função aqui. Ah, calculo. Quer dizer, quando x vale menos 1, aí teria essa função menos 1 elevado a n e uma série alternada, que converge. Perfeito, é só converge, tá? Quando x igual a 1, eu tenho a série harmônica, não converge. Então, o domínio de f' é menos 1 fechado até 1 aberto. Ok? Aqui está, menos 1 fechado até 1 aberto. Perfeito. Ok? Agora vem umas observações que eu falei. Note que o intervalo de convergência de uma série nem sempre é o mesmo que o intervalo de convergência da série aqui, essa série aqui, obtida derivando termo a termo, tá? Veja, o intervalo de convergência da série derivada, né? Da função derivada, não é o mesmo que o intervalo de convergência da série que era a função original. Pode mudar. Sim, é bem natural acontecer isso. Tá bom? Não tem por que ser igual. Ok? Outra observação é a seguinte. Vimos que a derivada é esse aqui. Onde aqui, isso não significa que f' nos extremos, aqui por exemplo, seja a derivada de f em r, tá? Ok? Mesmo que f e f' estejam definidas no mesmo pontinho, tá? Ok? Cuidado. Analogamente, isso acontece com outro extremo, tá? Para ver o comportamento nos extremos, temos que provar caso a caso, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Bom, e aqui vem um exemplo, tá? Para ficar um pouquinho mais claro isso aí. Deixa eu ver se não tem problema com isso. Bom, aqui diz, obtenha uma série de potências que representa isso, né? Ok. Como que eu faço isso, professor? Pensa. Quando eu vi a primeira vez um problema desse, eu fiz assim, olha, e claro, como a gente não conhece, eu lembro que isso aqui eu conheço. Lembra disso aqui? Ah, isso aqui é 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo. Opa. Mais, e assim em diante. Mais, opa, opa, mais x elevado a n, mais... Isso quando? Quando... Lembra disso? Isso a gente fez na aula passada, a última aula. E a gente relembrou hoje bem rapidinho. Quando o módulo é menor que 1. Ah, então, alguém pode ter pensado assim. Isso aqui é ingenuidade nossa. Bom, isso, né? Ok.
a gente pode querer, né, fazer o seguinte. Logo, olha o que eu queria fazer. Isso aqui é o quadrado disso. Isso aqui. Isso aqui é exatamente isso, correto? Isso aqui é exatamente isso. Então, mas isso aqui é isto. Bom, pelo menos aqui. Ah, então teria que fazer o quê? Olha só o que eu pensei, né? Será que é possível fazer isso? Pegar tudo isso, vezes isso de novo? Será que é possível fazer isso? Bom, por enquanto não temos uma teoria que prove isso, mas é possível sim, tá? Seria 1 vezes 1 mais x vezes x dá x quadrado, ok? Mas isso aí nos complica, isso complica bastante. O que eu faria? O que eu faria? Eu sei que isso é verdade, ok? Eu sei que isso é verdade. Então, como que eu faço? Perdi tudo? Não, espera um pouquinho. Pronto, nós sabemos isso. Como? Eu tenho isso. Perfeito? Isso que eu sei. Veja o que a gente vai fazer, tá? Vou tirar esse aqui. Vou deixar esse aqui. Não, esse aqui eu vou deixar centradinho. Eu vou fazer esse aqui, esse para cá. Perfeito, aí está. Ok. Então, olha só. Derivando termo a série acima, temos. Bom, ok, primeiro isso aqui. Olha só o que a gente vai ganhar. Primeiro derivo a série, essa série aqui. Derivada de 1, 0. Mas derivada de x, 1. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 3x, 3 vai descer. Eu fico com 2 aqui. Eu tenho 4. 4 vai descer. Eu vou ter 3 aqui. Opa. E assim eu vou ter, assim, quando aqui era x elevado a n, né? Ok? Aqui eu tinha x elevado a n. Então, quando você deriva isso aqui, esse n desse, e aí você tem n menos 1. Aí está a nossa derivada. E daí? Mas, veja, o teorema anterior dizia, se você tem uma função que é igual a uma série, então, você pode derivar e ela vai ser igual a derivada termo a termo. Deriva isso, então, quanto que vai dar? Ah, professor, isso aí vai dar... Quanto que dá isso aí? Ah, deixa eu ver se você não lembra, o método que eu lembro, né? Isso aqui, professor, é a mesma coisa que... Deixa eu ver. Isso é elevado a menos 1. E derivado, professor, isso em menos 1 cai, sim. E fica menos 1, menos 1. Então, menos 2. Isso. Vezes a derivada que está aqui dentro. Que a derivada que entra o professor é menos 1. Perfeito. Bom, então, esse menos 1 com esse menos 1 some. Tá? Você faz a conta na sua casa bonitinho. Está gravado o vídeo também. Mas isso aqui, esse menos 2, eu posso escrever assim. Aqui posso colocar 1, como era negativo, tira um menos aqui. Pronto. Exatamente o que eu tinha antes. Aí que vem as grandes ideias, tá? Agora vem o mais especial dessa matéria aqui, tá? Tá vendo? Essa função se escreve como essa série de potências.
Não precisei quebrar a cabeça, né? E tentar multiplicar isso vezes isso. Né? Imagina que se tivesse um 3, um 4 aqui. Bom, isso me dá uma ideia. Se você com certeza já está pegando a ideia, isso é muito interessante. Isso é verdade aqui, nesse intervalo. Tá? Isso que diz o nosso teorema. Ok? E acabou. É isso. Não tem mais. É isso que eu queria falar. Dessa parte, tá? Ah, tá. Ok, deixa eu ver o que mais. O que mais? O que mais? Ok, agora uma observação super, super, super importante. Pronto. Preste atenção agora, ok? Preste atenção agora. Essa é a nossa série, ok? Preste atenção agora, tá? Então, a série original era isso. E queríamos uma série para essa. Aqui conseguimos, tá? Ok? Então, aqui temos uma coisa que eu preciso que você preste atenção mesmo, tá? Que é o seguinte, deixa eu colocar como observação mesmo. Opa, cadê você? Isso mesmo. Aí. É o seguinte, cuidado, tá? Essa igualdade vale quando? Quando o módulo de x é menor que 1. Menor que 1. Não vale quando x é igual a menos 1 e não vale quando x é igual a 1, tá? Ok? O intervalo de convergência, a definição, né? O domínio, a função, vou colocar f de x igual esse aqui. Na verdade, não dessa função, tá? A função dada por essa série, ok? E menos 1, 1. Esse é o domínio dessa função dada por essa série, não o domínio dessa função. O domínio dessa função aqui, de forma geral, não é coincide, não coincide com esse, tá? Por quê? Essa função aqui está definida, por exemplo, quando x vale menos 1, está definida. Mas essa série não está definida quando x vale menos 1. Quando x é igual a 1, aqui a função não está definida, é verdade. Mas quando x é igual a 1, a série não converge, tá? Ok? Então, se você trocaria x por menos 1, veja, o que daria, né? Se você troca aqui x por menos 1, a igualdade, né? Acima, essa aqui, igualdade aqui, se você coloca x por menos 1, daria 1 menos 1, daria 1 menos 1, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, deixa eu colocar aqui como série aqui mesmo, para que fique bonitinho. Só um pouquinho. Então, o domínio da função é essa função, tá? Dada por isso aqui, essa formulinha. Então, e esse aqui é isso, é menos 1 até 1. Pronto, isso é o que eu queria falar, tá? Essa função está definida entre menos 1 e 1, tá? Cuidado. E nesse lugar, nesse espaço aí, e nesse domínio, e nesse domínio,
nesse intervalo, essa função f de x tá bom? Só nesse intervalo podemos obter isso, tá? Nesse intervalo. Ah, professor, mas eu sou teimoso e vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece, tá? Cuidado, tá? Essa formulinha, quando x vale menos 1, se você quer fazer isso, né? Coloca aqui x igual a menos 1, você vai ter o quê? Vamos lá. Então, professor, não sei, eu acho que isso funciona ainda. Tá, então vamos lá. Ok, então essa é a observação que eu queria aqui. Bom, isso nos levaria, deixa eu ver aqui, aí. Para isso aqui, né? Quando x vale menos 1, eu teria que trocar por menos 1 aqui, e aqui por menos 1, né? Isso você não pode fazer. Isso que eu estou querendo enfatizar aqui. Não pode fazer. Por quê? Menos 1 aqui, menos 1 aqui seria 1, mais 1, 2, ao quadrado dá 4. Aqui está. E depois eu teria isso aqui. Menos 1 aqui, né? Elevado a n menos 1. Que daí é isso aqui. Ok? Ok, vou tirar isso aqui porque estou estendendo, né? Seria isso. Olha que coisa. Não serve. Não serve. Por quê? Porque isso que está aqui é uma série dessa forma, olha só. 1, menos 2, 3, menos 4, 5, menos 6, 7. E essa série daria igual a 1/4. Mas isso está correto ou está errado? Essa igualdade está correta ou está errada? Essa igualdade está correta ou está errada? O que você acha? Errada, né? Por que está errado? Por que está errado? Porque a série diverge. Essa série aqui diverge, tá? O termo geral não vai para zero, tá? Isso, Thales, é isso mesmo. Essa série aqui, o termo geral não vai para zero. Então, esse aqui diverge. Olha, interessante, né? Um erro desse tipo, te leva a provar que isso vale o quê? Vale 1/4. Erradíssimo. Então, essa é a lição de hoje, tá? Você tem uma série, pode derivar? Deriva. Ok? Os intervalos de convergência coincidem? Não. O que coincide são os raios de convergência. O problema está onde? Nos extremos de ambos intervalos, tá? O intervalo de f pode ser diferente do intervalo da derivada. Então, nesse extremo, pode acontecer um probleminha, tá? Como é nesse caso, tá? Essa é a lição de hoje, tá? Então, nos extremos do intervalo, eu tenho que não pode, não existe. Aliás, aqui, a função aqui está bem definida, né? Quando x vale menos 1, 1/4, né? Claro que aqui, quando x vale 1, aqui não está definida, né? Isso se aproxima para o infinito, ok? Quando x se aproxima de 1, ok? Se aproxima de infinito. Mas aqui, quando x, por exemplo, se a gente trocar por 1, aqui teria 1, seria somatório de todos os números n. Parece ter sentido, né? Ok? Mas não reflete o que a gente quer, tá? Ok? Só onde essa função é igual com essa série. Onde? Somente nesse intervalo, tá ok? Vamos ver casos onde dá para estender e ambos coincidem, tá? Em ambos momentos, pode ser, digamos que eu estendo essa função para o extremo. Pode acontecer que sim, aconteça isso. Nesse caso não deu, tá? Não deu para estender, tá? Não deu para estender, tá? Não, nesse caso não foi possível estender, tá? Então tenha cuidado, tá? Não aplique a formulinha e estenda de forma geral, ok? Bom, não sei, eu acho que corri um pouquinho mais, mas é isso que foi a aula de hoje com seus colegas. Como a gente está voltando também, né, do feriadão,
Eu decidi não fazer muito também e parei por aqui, tá? Ok, então vamos parar por aqui também, tá? E a gente lê mais o nosso texto, tá? Nossa aula vai parar por aqui mesmo, tá? A menos que você tenha uma pergunta, comentário. Foi tudo que eu fiz hoje com os seus colegas de manhã. Ok? A lição é essa. Pega uma série, deriva. Dá para derivar assim. E os extremos são iguais. A derivada dos extremos coincide, né? Com exatamente a derivada da função nos extremos. Tem que analisar caso a caso, tá? A gente vai ver isso mais nos próximos exemplos, tá? É parecido o caso que a gente vai fazer agora com as integrais, tá? Então, leia o texto do livro do leitor, e se você não... você pode também ver o que eu estou fazendo aqui, né? O livrinho também que eu fiz, tá? Tá bom? É isso. Se não tiver comentários, a gente para por aqui, tá? Eu vou parar então a nossa gravação.